Você já deve ter visto nas redes sociais que o Canadá teria proibido a Bíblia. Alguns perfis e canais disseram que simplesmente citar versículos bíblicos teria se tornado discurso de ódio. Já outros afirmam que isto não passa de fake news. Mas e se a questão for muito mais profunda do que tudo isso que estão dizendo? Porque o que nós estamos vendo com os nossos próprios olhos não é algo apenas sobre uma lei, mas sim uma mudança de comportamento na nossa sociedade. E isso é sem dúvida o mais preocupante. Existe hoje uma clara discussão sobre o discurso de ódio, a liberdade religiosa e a expressão pública da fé. E isso levanta uma pergunta para a igreja moderna. Será que nós estamos preparados para permanecer fiéis, mesmo quando a cultura começa a nos oprimir por causa da verdade bíblica? Então, se você quer saber o que aconteceu no Canadá e como toda essa história afeta diretamente todos nós cristãos, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, eu sou Silas Belúcio, sou pai, esposo, pastor de igreja local e o objetivo desse canal é nos aprofundarmos mais na vida com Deus. E se você quer viver um cristianismo com seriedade, verdade e responsabilidade, se inscreve nesse canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E não se esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas que também desejam buscar a comunhão com Deus em suas vidas. Dito isso, bora pro vídeo. Há algumas semanas começou a circular nas redes sociais algumas afirmações fortes. Entre elas, que a Bíblia teria sido proibida no Canadá, que citar versículos bíblicos poderia de fato se tornar um crime, e que os cristãos estavam prestes a serem legalmente perseguidos. E esse tipo de informação se espalha rapidamente. Isso porque toca em um ponto muito sensível, que é a liberdade de viver a sua fé de forma pública. Por isso, para começar esse vídeo, nós vamos dizer primeiro o que não é verdade sobre o assunto. E no final de tudo, vamos falar qual é o real problema por trás disso tudo. E já te adianto que é algo muito maior do que o que você pode imaginar. Então vamos lá, direto ao ponto. Não existe nenhuma lei proibindo a Bíblia no Canadá. Não existe nenhuma lei proibindo a pregação pública. E também não existe nenhuma lei proibindo o cristianismo. Pelo menos não ainda. E pelo menos não na teoria. O que existe hoje são dois debates diferentes. Só que no momento eles estão sendo misturados. E essa é a razão para todas as dúvidas que estão surgindo. O primeiro debate em questão está relacionado a propostas e discussões sobre os crimes de discurso de ódio. Alguns desses projetos buscam ampliar as punições para quem promove de forma intencional o ódio contra alguns grupos específicos. Essas propostas deixam claro que as expressões religiosas continuam permitidas, desde que não sejam usadas como justificativas. E aqui eu quero chamar sua atenção para a expressão usada, para atacar pessoas. Ou seja, a Bíblia não foi proibida, a fé também não foi proibida, e nem o cristianismo foi proibido. Mas o debate sobre os limites do discurso religioso é o que de fato está acontecendo. O segundo ponto envolve uma lei que já foi aprovada na província de Quebec, e ela ficou conhecida como Projeto de Lei 21. E esse projeto de lei não fala diretamente sobre o cristianismo, mas ela proíbe funcionários públicos como professores, médicos, juízes e policiais de usarem ideias e conceitos religiosos durante o trabalho. Isso inclui qualquer religião, não é apenas o cristianismo. E para alguns, essa medida protege a neutralidade do Estado, mas para outros ela restringe a liberdade religiosa e cria um precedente perigoso. E é exatamente aqui que todo esse debate começa a ganhar profundidade. Porque, historicamente, mudanças desse tipo não acontecem de forma abrupta. Elas começam exatamente assim, sutis, sorrateiras, devagar. Começam com debates jurídicos e depois vem a mudança no comportamento da sociedade e por último vem a forma como a fé é vivida publicamente.
Por isso, a questão mais importante aqui não é se a Bíblia foi proibida, e claramente ela não foi. Mas a pergunta que está em jogo é ainda mais profunda. Será que o espaço cultural para a propagação da mensagem do Evangelho está se tornando mais estreito? E quando essa pergunta surge, o assunto deixa de ser apenas político e passa a ser espiritual. E isso, sem dúvida, nos faz lembrar dos primeiros cristãos, que foram obrigados a viver naquele ambiente extremamente hostil. E talvez nós estejamos entrando novamente em uma dessas eras. E é exatamente aqui que surge uma outra pergunta. Será que nós estamos preparados para viver e falar as verdades bíblicas, mesmo diante de uma perseguição? Eu quero saber de você. Deixa aí nos comentários se você está preparado. Talvez o ponto mais crítico de toda essa discussão não seja a existência de uma lei proibindo a Bíblia, mas sim a redefinição do que a sociedade considera aceitável dizer ou não publicamente. Projetos de leis desse tipo têm o objetivo legítimo de proteger pessoas contra a discriminação, e isso é até válido. O problema surge quando a linha entre a convicção bíblica e a hostilidade pública fica cada vez mais difícil de ser enxergada. E isso gera um grande problema, porque a Bíblia, a palavra de Deus, vai fazer afirmações que são confrontadoras. Veja, ela diz o que é a verdade, ela diz o que é o pecado, ela fala sobre arrependimento e ela exige transformação. Em uma cultura onde cada vez mais se valoriza a ideia de que a verdade é relativa, essas afirmações geram extremo desconforto, não porque o cristão está de fato atacando alguém, mas porque as verdades bíblicas têm o poder de confrontar as nossas escolhas e comportamentos. E é exatamente aqui que nós precisamos identificar os padrões históricos. Isso porque a perseguição ao cristianismo não começa de uma hora para outra, ela começa com mudanças culturais. Primeiro vem a marginalização, a fé passa a ser vista como algo ultrapassado. Segundo, vem a pressão social. Alguns discursos, alguns hábitos passam a ser criticados de forma direta publicamente. E terceiro, vem as restrições institucionais. É quando são impostos limites profissionais, sociais e também educacionais. E o que está acontecendo não se limita apenas ao Canadá. Esse assunto reflete uma mudança de comportamento que vem acontecendo em toda a nossa sociedade. Cada vez mais, a ideia de que não existe uma verdade absoluta, apenas perspectivas, pontos de vista diferentes, vem ganhando força. Isso é o que chamamos de relativismo, ou seja, a verdade é relativa, ela muda de acordo com a posição que nós a enxergamos. Sem dúvida nenhuma, estamos em um momento muito delicado, mas se formos observar historicamente, a igreja sempre esteve debaixo dessa tensão. Isso, de certa forma, é até bom, porque vai diferenciar quem realmente ama a Deus de quem está atrás apenas de uma vitória. Vai diferenciar quem de fato está apegado com Deus de quem está querendo apenas a honra, a prosperidade. E isso, sem dúvida nenhuma, está às mãos do Senhor, trabalhando e agindo em todas as circunstâncias. A verdade é que quando o ambiente muda e se torna hostil, a igreja precisa decidir se vai permanecer fiel ou se vai negociar as suas verdades para agradar a sociedade. E para entender esse momento com clareza, nós precisamos retornar a um princípio histórico fundamental. Ele parte da afirmação de que a verdade bíblica nunca surgiu para entreter uma sociedade. Muito pelo contrário, ela veio para confrontá-la. A palavra de Deus surge como um convite ao arrependimento, à transformação e à reconciliação com Deus. É por isso que essa tensão, esse choque entre fé e cultura não é um mero acaso, ele sempre vai existir. E você já parou para pensar que mesmo com toda a perseguição, a igreja nunca desapareceu? Isso revela um princípio bíblico. A igreja não foi chamada para ser aceita socialmente. A igreja não foi chamada para ser popular, ela foi chamada para ser fiel. A pressão cultural não tem o poder de destruir a verdadeira igreja. A perseguição não tem o poder de destruir a verdadeira igreja. Isso porque o próprio Cristo prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela.
O que Deus espera de nós é que nós falemos a verdade sim, mas sem discussão, sem hostilidade, sem briga. O que Ele espera de nós é que possamos amar verdadeiramente o nosso próximo, mesmo quando eles nos perseguem, mesmo quando eles nos odeiam. O que Ele espera de nós é que sejamos fiéis a Ele, independente de qualquer situação que passamos. E principalmente o que Ele espera de nós é coragem. Não coragem para criar guerra com as pessoas, mas coragem para, se preciso for, entregarmos a nossa vida por amor a Ele. Se você chegou até aqui, compartilhe essa reflexão com alguém. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Um grande abraço e até a próxima.